É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, mulher. E hoje nós iremos tratar sobre um tema muito relevante para o povo de Deus, muito importante para nós, mulheres, que é a fofoca como uma atitude reprovável. Gostaria de convidá-la a abrir sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, verso 3, que diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. As mulheres desse contexto não estavam tendo um comportamento santificado ao Senhor. Elas não estavam sendo modestas, elas estavam sendo caluniadoras, fofoqueiras, difamadoras. E aí o apóstolo Paulo começa falando algumas características que essas mulheres mais velhas deveriam ter primeiro em suas vidas, e que também elas pudessem ensinar as mais jovens a ter um viver que agrada ao Senhor. Hoje, nós iremos falar sobre fofoca, sobre difamação, calúnia, mas precisamos entender primeiro o significado dessas palavras. A palavra fofoca, na língua em que a Bíblia foi escrita, usa-se o termo diabolos, que é a mesma palavra utilizada para diabo, que tem a ver com acusar ou dar uma informação falsa sobre alguém. A difamação, ela está ligada a um falar prejudicial, depreciativo, a uma mentira mesmo falada sobre o próximo. E precisamos entender que tanto a fofoca quanto a difamação são atitudes pecaminosas que Deus reprova. Nós podemos ver isso no livro de Provérbios, capítulo 6, fala que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina, que é a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nós podemos também ver que no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16, que nós não devemos dar falso testemunho sobre o nosso próximo. Então, são atitudes pecaminosas. Nós precisamos também entender que em toda calúnia há fofoca. Porém, nem toda fofoca está presente a calúnia. Por quê? Porque muitas vezes a fofoca que está sendo falada não é uma mentira, é algo verdadeiro. E onde está o pecado? O pecado está em nós compartilharmos essa informação com alguém que não faz parte do problema e alguém que não é a solução. Ou seja, nós estamos aí espalhando uma informação ruim sobre alguém. E isso é pecaminoso. Infelizmente, a fofoca é um pecado aceito na nossa sociedade. Nós podemos ver aí os programas, as mídias, programas de fofocas bombando aí, né? E muitas mulheres de Deus aí super envolvidas para saber sobre a vida alheia, sobre a vida do próximo. E muitas vezes a fofoca, ela é utilizada como um pretexto de oração. Olha, irmã, eu vou contribuir porque você vai orar comigo. E nós sabemos que não existe nenhum motivo piedoso para que se tenha essa conversa. E a questão aí é a fofoca mesmo, o desabafo também. Tem mulheres, eu preciso desabafar. E aí a fofoqueira, aonde chega, ela desabafa, denegrindo a imagem das pessoas, falando mentiras, falando o que não convém. Existe a fofoqueira ativa, que é aquela que está diretamente ligada, cometendo o ato da fofoca. Existe a fofoqueira passiva, que é aquela que empresta os seus ouvidos para que a fofoca aconteça. É muito comum muitas mulheres dizerem, né? Olha, fulana veio, falou da vida de ciclana, mas eu só fiz ouvir, eu não falei nada. Você foi uma fofoqueira passiva. Nós não podemos emprestar os nossos ouvidos a conversas desse tipo. É muito comum também nós ouvirmos mulheres denegrindo a imagem de seus maridos, expondo todas as fragilidades de seus maridos. E qual é o problema delas nos procurarem para fazerem isso? Porque não há nenhuma pretensão nelas de querer uma solução. Pelo contrário, é somente fofocar, é somente expor a vida dos seus maridos. Nós não podemos participar de conversas como essas. E nós podemos ver aí um exemplo. Imagine uma amiga que está com um problema com a sua outra irmã e ela chega para você e diz: olha, por favor, me ajude a resolver. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Veja que essa pessoa está com seu coração inclinado a ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso e também a resolver essa situação. Então, por que é que não deve existir fofoca no meio do povo de Deus? Primeiro, porque é uma característica de ímpios. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 28, fala sobre as pessoas que estão entregues aos seus próprios corações. São aquelas pessoas insensatas, tolas, que rejeitam a Deus, que se opõem a Deus. E a fofoca, a calúnia, a difamação é algo característico dessas pessoas. Também nós não podemos fofocar porque a fofoca, ela destrói relacionamentos. Ela destrói relacionamentos dentro das famílias, dentro da igreja. Elas também causam contendas. No livro de Provérbios,
capítulo 26, verso 20, vai dizer que quando não há calúnia, não há contendas. Nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado, meninas, porque se somos conhecidas como fofoqueiras, isso quer dizer que nós estamos sendo descritas como uma mulher pecaminosa, como uma mulher impura. E isso é algo reprovável para o nosso Deus. No livro de Provérbios também, capítulo 18, verso 8, vai dizer que as palavras das pessoas que são fofoqueiras, que difamam, são como doces bocados das suas bocas, são como petiscos deliciosos. Nós não devemos nos meter com mexeriqueiro, com fofoqueiro, de forma alguma. Ao nos depararmos com uma pessoa fofoqueira, nós devemos confrontá-la, nós devemos exortá-la a abandonar esse pecado. Se ela não quer, nós não devemos nos meter, nós não devemos nos juntar a pessoas que cometem mexericos, fofocas, que difamam. As mulheres do contexto de Tito, elas deveriam se abster de todo tipo de fofoca, de todo tipo de língua maledicente, que é o que a Bíblia vai dizer, essa língua maliciosa. Primeiro, para viverem nas suas vidas, porque como é que elas iriam ensinar as mais jovens se isso não era algo real nas vidas delas? E isso também se aplica a nós. Nós devemos nos abster de todo tipo de fofoca, de todo tipo de língua maledicente. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 8 e 9, vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O torpe aqui está relacionado a algo podre, algo ruim, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. Então, nós devemos avaliar as nossas palavras. Será que quando nós fazemos algum tipo de comentário sobre alguém, se essa pessoa que estava envolvida aqui nesse comentário, ao ouvir essas palavras, ela seria edificada? Será que iria promover graça aos seus ouvidos ou será que iria matá-la, adoecê-la? Precisamos ter cuidado com isso. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer no que devemos pensar, no que devemos ocupar o nosso pensamento. Eu queria encorajá-la a memorizar esse texto, que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus sempre deve ser o crivo para os tipos de pensamentos, os tipos de atitudes que devemos ter. Que Deus nos abençoe, porque o Senhor nos salvou para sermos santas, para sermos mulheres de Deus, mulheres que glorificam a Deus com as suas atitudes e com a sua fala. Que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus.